Bom dia! Hoje, sexta-feira, 8 de abril, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Muitas notícias aí negativas para o governo em prol do impeachment. Dentre elas, a notícia da Procuradoria-Geral da República, do Janot, informando que mudou de ideia e sugere a não nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Ministério da Casa Civil. Fora isso, doações da Andrade Gutierrez, segundo o ex-presidente da companhia, o CEO, ele informou que foram 150 milhões de reais de pagamentos, de dinheiro de propina com doações legais de campanha, mas o dinheiro veio de propina, 75 milhões para o PT, 75 milhões para o PMDB. Além disso, Datafolha, eu gostava de falar mais sobre isso, mas o Datafolha divulgando ali que 60% dos deputados, é óbvio, sei disso, precisa de 2/3, mas 60% dos deputados, dá um pouco mais de 300 deputados já informando que são a favor do impeachment. Então, quem vai decidir isso são os indecisos e que falaram que não sabem ainda. E também o Estadão divulgando, no painel deles, a parte de votação. E por último, mas não menos relevante, a gente vem sempre destacando aqui a mudança de pós para pré, recomendando pré-fixado, e IPCA abaixo do esperado. Lá fora as notícias, teve a fala da Yellen, indicadores na Europa e do ministro das Finanças do Japão, o que acabam movimentando os mercados. Mas aqui, bolsa para cima, dólar para baixo, com esse aumento da probabilidade de impeachment. Gustavo, é com você, bom dia! Olá, Celso, bom dia. Encerrando essa semana, umas falas importantes na parte internacional, alguns acontecimentos políticos aqui na parte doméstica, mas começando pela parte de fora, como sempre. Primeiro pelos indicadores de fora, dois indicadores importantes vindo da Europa. A produção industrial do Reino Unido, que recuou 0,3%, enquanto a expectativa era de alta, de 0,1%, então frustrou um pouco uma parte do mercado. O outro foi o superávit comercial na Alemanha, melhor do que o esperado, de 19,8 bilhões, enquanto a expectativa era de 18 bilhões, veio acima também do resultado de janeiro, de 18,7. Então na Europa, um indicador melhor do que o esperado e o outro pior do que o esperado, sendo que o superávit da Alemanha impacta um pouco mais as bolsas, que estão avançando cerca de 1%. As bolsas estão reagindo principalmente aos avanços nos preços de petróleo, que estavam avançando até a gente subir aqui mais de 3%, principalmente por conta de dois fatores. A fala ontem da Yellen, que ela reforçou que a economia dos Estados Unidos está se recuperando de forma adequada, de que tudo que eles estão fazendo, toda a política monetária deles, está refletindo num tremendo progresso, que o país está próximo do pleno emprego. O outro ponto foi a estimativa de que dia 17 de abril a gente terá uma reunião dos principais produtores de petróleo no Catar, e a expectativa é que lá nessa reunião, finalmente, eles consigam se acertar e estabelecer um teto de produção. Então, um congelamento de produção pode ocorrer no dia 17 de abril. Até lá, muita volatilidade no petróleo, com certeza. Indo para a parte doméstica agora, a gente começa primeiro com a parte política, primeiro com duas decisões de partidos. Uma, o PSB, o partido do ex-candidato Eduardo Campos, falecido, afirmando o apoio ao impeachment, e o outro, o PMDB, pressionando seus deputados, que segundo o Datafolha, nem 60% deles se declararam dispostos a votar pró-impeachment. Então o PMDB está reforçando muito a sua pressão sobre seus deputados de que eles votem a favor do impeachment. Uma forma disso foi ontem eles anunciarem que estão dispostos a expulsar a ministra Cátia Abreu e o ministro de Ciência e Tecnologia, o Celso Pancera. O PMDB, então, utilizando essa forma para pressionar seus deputados, falando que, caso eles não votem a favor do impeachment, eles também serão expulsos. A pesquisa da Datafolha ela mostrou que 60% dos deputados estão favoráveis ao impeachment, então já teriam 308 votos, são necessários 342, restam 34 para que o impeachment seja aprovado, caso realmente essa estimativa se confirme. Do outro lado, os que votariam contra o impeachment, por enquanto são 21% ou 108 deputados, faltando 64 para os 172 necessários para barrar o pedido de impeachment. Também foi pesquisado junto com o Senado, que seria a próxima etapa, passando no Congresso, passaria para o Senado a ação. 55% dos senadores falaram que votariam pelo afastamento da presidente Dilma, enquanto 24% seriam totalmente contrários. Agora, antes de passar para o Celso, por último, o IPCA,
A inflação de março ficou no patamar mais baixo desde 2012, veio um avanço de 0,43%, ligeiramente abaixo da expectativa de 0,46%, e menos da metade da taxa de 0,9% de fevereiro. Os destaques que contribuíram bastante para essa queda de de fevereiro para março foram principalmente a redução da bandeira tarifária. Os preços de energia recuaram 3,41%, impactando cerca de menos 0,13 pontos percentuais no indicador de março. Outro ponto também destacado pelo IBGE foi a redução do PIS/COFINS, que ajudou bastante a recuar o indicador no mês de março. E por último, o indicador já está em 2,62% nesse primeiro trimestre, abaixo dos 3,83% que ele estava no mesmo período em 2015, e está com 9,39% nos últimos 12 meses, abaixo dos 10,36% no último levantamento do IBGE. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente semana que vem aqui na Infomoney. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. O fluxo aqui na casa. Ontem os locais terminaram o dia net comprados em R$1.800.000. Destaque só para GGBR, CETIP na compra. Na venda, Petro 3, Itaú e CEMIG. Nas duas pontas, Transmissão Paulista, Cielo, Klabin e Suzano. Os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em R$37 milhões. Destaques na compra para Pão de Açúcar, Vale 3 e Braskem. Destaques na venda para Petro 4, Ambev, Itaú, Vivo e Ânima. Nas duas pontas, Vale 5, TIM e Croton. CETIP e BVMF, será que sai ou não sai? Diversas informações, a princípio informações ali que o Conselho de Administração da CETIP aceitou a oferta, e vale lembrar que a BVMF vendeu a participação que ela tem na CME, né, a Bolsa de Chicago. Então, acreditamos sim que essa operação deva sair. E a gente segue recomendando o BVMF. Petrobras, o CAD, né, chamando a atenção sobre abuso de poder e também a redução de preços de combustíveis ali, segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo. Informações sim que o governo segue pressionando a companhia, aquela famosa interferência e ingerência na companhia, infelizmente. Dados aéreos, mercado doméstico, a Latam, né, LAN, Mastam, divulgou seus dados domésticos. Os dados também não vieram bons para o mercado doméstico brasileiro. Isso era normal, dada a desaceleração econômica que o país vive, né? Uma das primeiras coisas que a população corta é justamente as viagens, né? A gente está vendo também corte nas viagens, tanto, né, pessoais quanto na jurídica, quanto de empresas, por conta dessa crise, muita gente cortando, tanto empresas quanto as viagens de turismo e lazer. Destaque da nossa mesa de BTC, TIM, uma grande demanda para TIM, né? E destaque também o refinanciamento ali, né, renovando a solicitação de aluguel para Petro 4 e 3 e Vale 3 e Vale 5. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje é sexta-feira e nós temos ainda o XP Connect, onde falaremos sobre toda essa movimentação política, né? E a probabilidade de impeachment, obviamente, aumentou de ontem para hoje, com tudo que foi revelado, né, de ontem para hoje, a partir das 11h30. Um grande abraço e excelente sexta-feira a todos. Até lá.